E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Econoweek, a tradução da economia, e hoje eu tô aqui no quadro Fora da Caixa com o Luciano Tavares, CEO e fundador da Magnetics, um robô de investimentos. O conteúdo fica depois da abertura. E aí galera, eu sou o César Sperandi do Econoweek, a tradução da economia, e hoje é um Fora da Caixa, o nosso quadro que a gente sempre bate um papo com alguém legal. Antes de tudo, você sabe que a gente tá no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Blog Wall, você pode consumir esse conteúdo da maneira que você preferir. Hoje eu tô com o Luciano Tavares, o CEO, fundador da Magnetics, um robô de investimentos, e aliás, eles não gostam exatamente de ser chamados de um robô de investimentos, então eu vou pedir, Luciano, antes de tudo, obrigado por aceitar o meu convite, me receber aí na sua casa, muito bonita. Obrigado por ter vindo aqui, conhecer a Magnetics de perto. Eu que agradeço. E eu queria te perguntar, de maneira sintética, para já te botar numa saia justa, em 30 segundos, 1 minuto no máximo. Por que não é um robô de investimentos exatamente e qual que é o negócio da Magnetics? Eu acho que a resposta é que não é só um robô de investimentos. Quando a gente fala em robô, a gente está falando dos algoritmos que ajudam na tomada de decisão, ajudam na escolha dos investimentos, na identificação do perfil do investidor. Isso a gente usa sim, mas não é só isso, né? Então, por isso que a gente se considera um serviço completo de investimentos por meio de uma plataforma digital. Legal. A gente prefere o termo gestora de investimentos digital ou gestora de patrimônio digital. E o que faz exatamente a Magnetics? Se o cara chega aqui e quer investir, o que vai acontecer com o dinheiro dele? Muito bem, a Magnetics ela atende indivíduos, pessoas que querem investir melhor seu dinheiro, né, que querem fazer um planejamento de longo prazo do seu patrimônio. Então, quando ele chega à Magnetics, a primeira coisa que a gente faz é entender os objetivos daquela pessoa. Ela quer investir para se aposentar mais cedo, com mais segurança, ela quer comprar uma casa, ela quer colocar seus filhos na faculdade, enfim. Esse é o primeiro passo, entender o perfil daquela pessoa, por que ela quer investir e qual a tolerância de risco dela, uma pessoa mais conservadora, mais agressiva, etc. E através desse perfil, a gente monta um plano de investimento completo para aquela pessoa atingir seus objetivos de forma mais segura. Esse plano inclui, inclusive, uma carteira bem diversificada, com vários tipos de investimento, que vão otimizar a chance dela alcançar seu objetivo. Bacana. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vi que o cara, para começar a investir através da Magnetics, ele precisa ter um aporte inicial de R$1.000, pelo menos. Os aportes adicionais, cada vez que ele quiser investir, vai ser pelo menos R$100. Até R$5.000 não é cobrado nada dele. E a partir disso é uma taxa de administração de 0,4% sobre o patrimônio, independente da performance, por ano. É mais ou menos isso, não é? Sim, está correto. Hoje você consegue investir com R$1.000 e com R$1.000 você já vai ter uma carteira amplamente diversificada. Então você vai ter com R$1.000 o mesmo tipo de sofisticação, o mesmo tipo de diversificação que um cliente antes precisaria ter 1 milhão ou até, muitas vezes, até um valor maior para poder obter esse tipo de diversificação. Então a gente realmente consegue, através da plataforma, através de tecnologia, democratizar o acesso a serviços que eram antes exclusivos para grandes investidores. Legal. Agora eu queria saber duas coisas. Que tecnologia é essa? E qual que é a diferença de um cara investir num fundo de investimento que às vezes cobra 2% de taxa de administração ao ano, independente da performance, né, sobre o patrimônio. Às vezes cobra menos, mas tem uma taxa de performance. Qual que é a diferença? Por que é mais ou menos vantajoso investir aqui com vocês? A diferença para um fundo é que o fundo muitas vezes tem uma estratégia específica. E o fundo, ele, por definição, ele vai ter uma única carteira que vai ser a mesma para todos os seus cotistas, né? Então, quando a gente está montando uma construção de portfólio para o nosso cliente, a gente está pensando na maneira do portfólio global dele. Então, a gente vai pegando vários pequenos pedaços e construindo uma carteira que junta vai otimizar o objetivo dele, vai otimizar a chance dele atingir seu objetivo. A gente, inclusive, emprega fundos, a gente recomenda fundos de investimento para os nossos clientes. Então você vai ter, por exemplo, um fundo que é especialista em crédito privado, você pode ter um fundo que é especialista em multimercado, outro que é especialista em ações e assim por diante. A gente usa esses instrumentos, esses pequenos pedacinhos para construir uma carteira global o mais otimizada, o mais diversificada possível. Bacana. E quando o cara passou a investir mais de R$5.000 e paga a taxa de 0,4% ao ano sobre o patrimônio, independente da performance ser boa ou não, é só isso que ele vai pagar ou tem mais alguma coisa que vai ser cobrada dele que vocês estão cobrando, que algum fundo está cobrando, que o governo está cobrando? Essa é a cobrança da taxa de gestão da Magnetics. Claro que nos instrumentos que ele vai comprar, ele vai pagar suas respectivas taxas de administração
ou no caso de um título privado ele vai pagar o spread. Enfim, os custos dos produtos são cobrados normalmente. Se tiver um fundo que cobra 2% e através da Magnetis for investido ali, ele paga os 2% sobre o patrimônio ali investido, mais os 0,4% aqui com a Magnetis, é isso? Exatamente. Então, o 0,4% é a taxa que a Magnetis cobra pelo seu serviço. Agora, tem algumas vantagens de você fazer o serviço pela Magnetis. Por exemplo, quando você vai numa corretora e compra um fundo, como você falou, você vai pagar os 2% de taxa de administração e muitas vezes tem performance, 20% acima do CDI, etc. Na Magnetis, a gente criou um veículo, um instrumento para conseguir devolver para o cliente uma parte dessa taxa. Tipo um cashback, alguma coisa assim? É muito parecido com um cashback. Na verdade, ele não recebe o dinheiro na conta, mas ele recebe de volta no fundo que ele está comprando, portanto, indiretamente ele está recebendo aquele dinheiro. Então é muito comum, por exemplo, os fundos pagarem 30%, muitas vezes, em alguns casos, até 40% de devolução da taxa de administração, ou rebate, como o mercado fala, né? E isso o cliente está recebendo de volta. Então acaba sendo mais barato você fazer um investimento em fundos via Magnetis do que se você comprasse diretamente por meio de uma corretora, etc. Legal. A gente produziu um conteúdo recente que está em todas as nossas plataformas, lá no Blog Wall, comparando a Magnetis com a Warren e com a Verius, que são outras empresas que se acostumou a chamar de robô de investimento. Quais são as vantagens e as desvantagens da Magnetis frente aos concorrentes? Legal. A Magnetis foi a primeira que surgiu com esse conceito, né? A primeira fintech de investimentos. A gente lançou esse serviço em março de 2015 e aí outros vieram depois com conceitos semelhantes. A grande diferença da Magnetis, na minha visão, é que a gente já começou com carteira muito bem diversificada, então a gente já começou desde o primeiro cliente, a gente já tinha títulos públicos, títulos privados, fundos de crédito privado, multimercado, ações brasileiras, ações globais, e agora mais recentemente acrescentamos previdência também. Então desde o início a gente já tinha uma carteira muito bem diversificada. Alguns outros players acabaram adotando carteiras mais simples, só com tesouro direto ou com ETFs, né? A gente já foi para uma abordagem de maximizar a diversificação que a gente conseguia. Além disso, até por ter talvez um público com um valor de investimento maior, a gente consegue também complementar o atendimento automático ou digital com o atendimento humano. Então, hoje, qualquer cliente nosso pode ligar aqui e ser atendido por um profissional, por um planejador financeiro e também receber suporte em relação à sua carteira, ou em relação ao seu planejamento, entender melhor como é que funciona o mercado financeiro ou algum produto de investimento. Então, tem um suporte completo da nossa equipe de advisors, né, de consultores financeiros. Legal. Se ele não for cliente, ele pode também fazer umas perguntas nas redes sociais, ligar para vocês, como é que funciona? Pode, a gente atende direto. Claro que a gente tem que ter um cuidado quando faz isso, porque muitas vezes o conselho que a gente dá tem que ser muito específico da pessoa, né? Não é um conselho geral para todo mundo. Mas sim, qualquer pessoa pode ligar aqui, que ele quiser tirar dúvidas, a gente atende por chat, e-mail, telefone, redes sociais também. Então a interação é bastante grande, tanto com clientes quanto com não clientes. Claro que com os clientes a gente pode dar uma profundidade muito maior para conhecer melhor aquela pessoa. Inclusive, recentemente, a gente já fazia uma análise, que a gente chama análise global de portfólio, né? A gente fazia uma análise completa da carteira do cliente, inclusive os ativos que não estavam na Magnetis. A gente oferece isso para todos os clientes. E recentemente a gente abriu isso para não clientes também. Então, se você não é cliente da Magnetis hoje, tem ativos numa corretora, no banco, você pode nos enviar as informações sobre sua carteira, a gente vai fornecer de volta para você uma análise completa dessa sua carteira, gratuitamente e sem compromisso. Você pode pegar aquilo, melhorar seus investimentos por conta própria, ou se você quiser, você pode se tornar um cliente Magnetis também. Bem legal. Agora eu sei que se o cara se torna um cliente da Magnetis, começa a investir com vocês, ele não tem, é claro que respeitando o perfil de tolerância ao risco, objetivos, etc., ele não tem aquela mobilidade de falar: puta, não quero investir mais nisso, eu quero que vocês invistam nisso aqui pra mim. Ele não tem essa mobilidade. É vocês, a tecnologia de vocês que escolhe onde está sendo alocado o investimento. Agora, quando vocês escolhem, vocês não podem escolher um produtinho que vocês vão ganhar mais em vez do cliente ganhar mais? Esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que aí está um grande diferencial do modelo do consultor digital ou robo-advisor, como você queira chamar. Quando você vai num banco, o gerente, qual é o incentivo dele? O que é que ele está ganhando, o gerente e o banco? Ele está ganhando a taxa sobre os produtos que ele está te vendendo. Então ele tenta sempre te empurrar um produto do próprio banco. Quando você vai numa corretora e é atendido por um agente autônomo, também a remuneração dele é a comissão que ele recebe sobre a taxa daqueles produtos.
Então existe um incentivo do agente autônomo de te recomendar produtos que tem uma taxa alta, que portanto a comissão dele vai ser alta. Isso é o que a gente chama de conflito de interesse. Então existe um incentivo para ele te vender produtos que vão beneficiar ele, às vezes não vai beneficiar você. No caso da Magnetics, nossa remuneração é fixa. Você falou no começo da conversa, a cobrança nossa é 0,40 sobre a carteira do cliente. É a única fonte de receita de vocês? É a única fonte de receita. A gente não ganha rebate, comissão. Como eu mencionei, o rebate, inclusive, é revertido para o próprio cliente. Né? Então, isso dá tranquilidade, uma segurança muito grande para o cliente, que nosso interesse está alinhado ao dele. Então, por isso que a gente diz que é um modelo que é zero conflito de interesse. Ao contrário do banco ou do agente autônomo da corretora. Bem legal. Eu acho que deu para todo mundo entender um pouco a proposta da Magnetics. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários ou no nosso Instagram. A gente vai fazer um perguntas e respostas sobre a Magnetics hoje, então acompanha lá. Luciano, obrigado pela atenção. Acho que a galera conheceu um pouquinho de vocês. Legal, foi um prazer, obrigado. O prazer é todo meu. Não esquece de compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento é sempre uma saída, e até o próximo conteúdo.